Seja muito bem-vindo ao canal Oração a Deus. Aqui cada palavra carrega unção, cada oração abre portais celestiais e cada momento é um encontro com o sobrenatural. Você não chegou até aqui por acaso. Algo maior te conduziu. Algo que envolve proteção, cura, direção, sabedoria e intercessão. Hoje, não apenas um arcanjo será invocado, mas 5 mensageiros celestiais serão liberados sobre sua casa. São Miguel, o guerreiro da libertação. São Rafael, o médico das feridas ocultas. São Gabriel, o mensageiro do propósito. São Uriel, o iluminador das decisões. E São Sealtiel, o intercessor das causas impossíveis. Eles não vêm apenas visitar, vêm habitar, agir, guerrear, restaurar. Fique comigo até o fim desta oração. Feche as distrações e abra os ouvidos do Espírito. E se você sentir que o ambiente está mudando, escreva nos comentários com fé: minha casa está selada pelos 5 arcanjos do Altíssimo. Esse não é só um vídeo, é um mover celestial, uma convocação direta do céu. Arcanjo Miguel, levanta tua espada flamejante sobre esta casa agora. Inicia com tua autoridade a limpeza espiritual completa. Passa pelas portas, pelas janelas, pelos cantos esquecidos, pelos objetos antigos, pelas palavras lançadas. Que tua luz revele tudo o que se escondeu no escuro. Que tua presença queime toda raiz maligna que foi plantada nesta casa, consciente ou inconscientemente. Miguel, guerreiro do Altíssimo, corta os vínculos espirituais com maldições hereditárias, com pactos antigos, com votos feitos em dor. Que todo ciclo de repetição maligna, de doenças, perdas, brigas, miséria ou medo, seja quebrado agora. Tu és aquele que luta por nós nas regiões celestes. E hoje, teu campo de batalha é aqui, neste lar. Coloca teus anjos de prontidão, cercando cada cômodo, vigiando cada membro da família. Que o inimigo saiba: este território tem dono e está guardado pela luz invencível do céu. Miguel, entra também nas emoções desta família, porque o maior campo de guerra, muitas vezes, é o coração. Quantos aqui sorriem por fora, mas estão em cativeiro por dentro? Liberta os que vivem presos ao passado, às culpas antigas, às palavras cruéis que ainda ecoam na mente. Rompe as algemas do medo. Corta as amarras do trauma. Que nenhum grilhão emocional continue operando neste lar. Que nenhuma influência espiritual continue alimentando a depressão, a insônia, os surtos, os silêncios pesados. Se há alguém lutando contra pensamentos suicidas, Miguel, ergue-te como escudo agora. Que tua presença invada os pensamentos com luz e verdade. Que cada mente seja selada com a promessa: você é amado, você é escolhido, você é livre. Não permitas que as mentiras do inferno tenham espaço neste lar. Onde houver trevas, que tua espada desenhe um círculo de fogo. Onde houver dor, que tua luz desça como bálsamo. Onde houver medo, que tua presença grite: não temas, eu estou aqui. Se você sente que essa oração já começou a tocar o invisível, declare agora nos comentários com fé: São Miguel já está lutando por mim e pela minha casa. E compartilhe esta oração com alguém que precisa de libertação espiritual. Você pode ser o canal do milagre que ela tanto espera. Arcanjo Rafael, médico do céu, desce agora com tuas asas de luz sobre este lar. Entra com autoridade divina, mas também com a ternura de quem conhece cada célula, cada dor e cada silêncio do corpo e da alma. Tu não precisas de bisturis nem exames. Teu diagnóstico é direto no espírito. Tua cura vai além da carne. Por isso, visita agora os lares onde a dor já virou rotina. Entra onde a enfermidade já deixou marcas nos remédios sobre a mesa, nos exames guardados na gaveta, nas noites mal dormidas, nos olhos cansados de quem espera por um milagre. Passa pelos quartos onde o sono já não é repouso, mas campo de guerra. Pelos banheiros onde choros silenciosos revelam batalhas invisíveis.
pela cozinha, onde o alimento nem sempre alimenta, mas às vezes pesa. Que tua luz preencha cada cômodo, cada canto, cada espaço onde o sofrimento encontrou abrigo. E substitua tudo isso pela atmosfera da cura. Toca agora os corpos enfermos, os músculos travados, os ossos que doem, os órgãos inflamados, o sangue desregulado, as doenças sem nome, os sintomas que confundem até os médicos. Toca com tua presença, Rafael, tu que foste enviado por Deus para curar o servo do Altíssimo. Visita esta casa como hospital do céu. Que teu toque seja como um óleo quente derramado sobre cada dor. Que a mente cansada se renove. Que a visão embaçada seja restaurada. Que o coração ansioso encontre paz no ritmo certo. Se há alguém enfrentando uma doença considerada incurável, que tua presença agora quebre a sentença da medicina humana e instale a medicina do céu. Que o diagnóstico seja revisto. Que o tumor desapareça. Que o pulmão respire sem esforço. Que o sangue se purifique. Que a pressão se equilibre. Que o corpo volte a responder com vida. Mas, Rafael, sabemos que nem toda dor é física. Por isso, desce também nas feridas que não saem em exames. Nas dores emocionais escondidas atrás de sorrisos forçados. Nos corações partidos por perdas, traições, rejeições. Nas lembranças que ainda doem como se tivessem acontecido ontem. Cura, arcanjo, aquele que foi abandonado, aquele que foi humilhado, aquele que perdeu alguém que amava, aquele que já não acredita mais no amor. Toca nas feridas da infância que ainda sangram, nos medos que travam decisões, nos traumas que impedem relacionamentos saudáveis. Visita a criança interior que ainda chora calada. Visita o adulto que se acostumou a engolir tudo e fingir força. Que tua luz invada os lugares escuros da alma. Que os sentimentos sejam realinhados. Que a tristeza crônica seja expulsa. Que a ansiedade perca o poder. Que o pânico não encontre mais espaço. Que até o silêncio volte a ser lugar de descanso e não de peso. Rafael, médico celestial, visita também a saúde coletiva desta casa, porque há doenças que nascem da convivência doente. Cura as palavras venenosas, os olhares que ferem, as comparações que machucam. Restaura a harmonia entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuges. Se há ressentimentos acumulados, limpa. Se há mágoas não ditas, revela. Se há frieza entre aqueles que um dia se amaram, aquece. Se há solidão no meio da multidão familiar, aproxima. Ensina a perdoar. Ensina a escutar. Ensina a se colocar no lugar do outro. Porque há curas que vêm não só pelo toque divino, mas também pelo abraço humano. Que esta casa seja lugar onde se pode chorar sem vergonha, onde se pode rir sem medo, onde se pode falar sem ser julgado, onde se pode calar sem ser esquecido. Que aqui, viver seja leve, que conviver seja cura, que amar não seja um fardo, mas um alívio. E se há alguém nesta casa que está no limite, física, mental ou espiritualmente, que tua presença agora chegue como renovo, que as forças sejam restauradas, que o apetite volte, que o sono repouse, que a mente silencie, que o espírito se fortaleça. Se há alguém em tratamento, que haja avanço. Se há alguém em reabilitação, que haja progresso. Se há alguém esperando por um transplante, que o céu antecipe. Se há alguém na fila da cura, que sua hora seja agora. Porque tu, Rafael, não operas por méritos, operas por misericórdia. E hoje, este lar está coberto pela tua luz misericordiosa. Que cada cômodo seja uma sala de recuperação. Que o chão seja consagrado como território de milagre. Que até o ar carregue partículas de cura. Que os dias daqui para frente sejam mais leves. Que a saúde seja celebrada. Que a gratidão substitua o medo. E que todos, ao abrirem os olhos amanhã, sintam: eu fui tocado pelo céu. Se você está crendo nessa cura, seja do corpo, da alma ou das emoções,
Escreva agora nos comentários: Rafael está curando onde ninguém pode tocar. E compartilhe esta parte com alguém que precisa de um milagre urgente. Porque às vezes a oração que você envia é a resposta que alguém estava esperando em silêncio. Arcanjo Gabriel, mensageiro do trono, desce agora com tua trombeta silenciosa e invade este lar com a tua presença reveladora. Tu que foste enviado para anunciar promessas que pareciam impossíveis, és aquele que transforma silêncio em resposta, dúvida em direção e confusão em clareza. Entra nesta casa, Gabriel, como quem entra com notícias do céu. Sopra sabedoria sobre os que estão perdidos em pensamentos que não sabem onde começam e nem onde vão dar. Fala aos corações que já não sabem o que decidir. Aos que estão à beira de escolhas importantes, decisões que mudarão tudo: profissão, cidade, relacionamentos, alianças, caminhos. Traz discernimento, Gabriel. Elimina o ruído do medo. Cala as vozes que não vêm de Deus. Que tua presença instale um silêncio cheio de respostas, uma calma carregada de revelações. Que quem está prestes a agir no impulso receba domínio. Que quem está paralisado pelo medo encontre ousadia. Que cada morador desta casa sinta que existe um plano divino e que viver faz sentido. Sopra sobre os sonhos esquecidos, Gabriel. Porque há projetos que foram engavetados, palavras que foram desacreditadas, visões que foram abandonadas no meio da dor. Toca nos talentos enterrados, nos dons desacreditados, nas ideias que nasceram em oração, mas foram esmagadas pelas circunstâncias. Que tua presença reative o propósito. Que aquele que se sente inútil reencontre sua missão. Que a mãe sobrecarregada entenda que seu papel é altar. Que o pai cansado descubra que seu trabalho é ministério. Que o jovem confuso saiba que sua identidade não está nas expectativas dos outros, mas nas promessas do céu. Que cada idoso que sente que já passou do tempo ouça tua voz dizendo: ainda há propósito em você. Gabriel, sopra sobre os quartos dessa casa palavras de vocação. Que as crianças cresçam sabendo quem são. Que os adolescentes não se percam na comparação. Que os adultos reencontrem o porquê de cada passo. E que todos saibam: existir já é parte de um plano eterno. Entra também, Gabriel, nas conversas que ainda não aconteceram, porque há famílias que vivem caladas por dentro. Gente que mora junto, mas está distante na alma. Toca nos silêncios pesados, nas palavras que foram engolidas, nos gritos que viraram ressentimentos. Que tua unção de comunicação verdadeira percorra esta casa. Que o bom dia volte a ter intenção. Que o como você está volte a ser sincero. Que o me perdoa seja libertador. Que o eu te amo não seja mais retido por orgulho ou medo. Sopra sobre as mágoas antigas, sobre os conflitos não resolvidos, sobre os olhares que evitam, sobre os gestos que se retraem. Gabriel, restaura o diálogo. Que nesta casa se fale com clareza, com ternura, com empatia. Que as palavras sejam pontes, não armas. Que o silêncio seja um descanso, não muros. Que aqui se aprenda a ouvir de verdade, não para responder, mas para acolher. Gabriel, desce também sobre os ambientes digitais desta casa, porque hoje as distrações e confusões também entram pelas telas. Sopra sabedoria sobre os conteúdos que são assistidos, os textos que são lidos, os conselhos que são seguidos. Que cada aparelho eletrônico, celular, computador, TV, seja consagrado como ferramenta de luz, não de desvio. Que os jovens desta casa não caiam na comparação, nas redes de ansiedade, nos abismos do entretenimento vazio. Que os adultos saibam filtrar o que consomem, o que compartilham, o que deixam entrar em suas mentes. Que o tempo online não roube o propósito real. Que as conexões sejam saudáveis. Que os relacionamentos sejam verdadeiros. Que o uso da tecnologia não substitua o toque, o abraço, a presença. Gabriel, sopra equilíbrio.
Porque há respostas que não estão no Google, mas no secreto com Deus. E há direções que só vêm quando se cala o mundo e se ouve o céu. E se nesta casa há alguém que está esperando uma resposta urgente, Gabriel, libera. Se há um pedido feito há meses, uma oração repetida em silêncio, um clamor que parece esquecido, mostra que o céu não está em silêncio. Que a resposta venha com paz. Que a convicção se instale no coração. Que a dúvida perca o poder. Se for necessário esperar, ensina a esperar com graça. Se for hora de agir, dá coragem para dar o primeiro passo. E se for hora de deixar ir, dá força para soltar. Que a direção não venha com medo, mas com convicção. Que nenhuma escolha seja feita por pressão. Que nenhuma porta seja aberta à força. E que nenhuma oportunidade fora do tempo desvie o propósito. Gabriel, guia os passos, confirma os tempos, revela o que está escondido. E que cada decisão, grande ou pequena, seja conduzida pela voz do céu. Se você está pedindo clareza, direção e propósito para sua vida e sua família, escreva nos comentários com fé. Eu recebo revelações do céu para viver o meu propósito. E envie esta oração a alguém que esteja em busca de respostas. Porque o que você compartilha com fé pode ser o mapa que alguém precisa para sair do deserto. Arcanjo Uriel, chama divina da sabedoria. Aproxima-te deste lar como luz que não fere os olhos, mas clareia os caminhos. Tua missão não é apenas orientar, é revelar aquilo que está encoberto, trazer ordem ao que está confuso, discernimento ao que parece bom, mas não vem de Deus. Entra agora, Uriel, como um mestre espiritual, como um conselheiro do céu, como um farol plantado no meio da tempestade. Porque nesta casa há decisões esperando por direção. Há caminhos que se cruzam e corações que não sabem qual seguir. Tu que foste designado para iluminar o entendimento dos filhos do Altíssimo, visita a mente e o espírito de cada pessoa deste lar. Clareia os pensamentos, dissolve as neblinas do medo, tira o véu das ilusões e revela com precisão divina qual é o próximo passo. Que cada escolha daqui para frente seja feita com sabedoria vinda do alto. Uriel, luz de entendimento, desce com revelações práticas. Porque a sabedoria celestial não é algo etéreo, ela se manifesta nos detalhes da vida. Ilumina os pais que precisam tomar decisões sobre os filhos. Ilumina os filhos que estão em fase de escolhas profissionais, emocionais, espirituais. Ilumina os relacionamentos em crise, as sociedades em dúvida, os contratos que ainda não foram assinados. Toca nos negócios que estão sendo pensados, nas mudanças que estão sendo adiadas, nas oportunidades que ainda não foram entendidas. Mostra o que parece bom, mas é cilada. Mostra o que parece fraco, mas carrega propósito. Mostra o que parece fim, mas é recomeço. Que nenhuma escolha feita nesta casa seja apressada. Que nenhum passo seja dado por desespero. Que nenhuma decisão seja tomada sob pressão emocional. Que aqui se aprenda a decidir com paz, não com medo. Entra também, Uriel, na área financeira deste lar. Porque há sabedoria que salva lares da ruína. Toca nos orçamentos apertados, nas dívidas escondidas, nos hábitos de consumo que roubam paz. Revela onde está o desperdício, onde está o descontrole, onde a falta não é só falta, mas desorganização. Sopra inteligência sobre os investimentos, sobre os sonhos de empreendedorismo, sobre as portas que precisam ser fechadas para que outras se abram. Que os moradores desta casa entendam que prosperar também é uma questão de sabedoria. Que o dízimo não seja peso, mas honra. Que o planejamento não seja prisão, mas ferramenta. Que as decisões financeiras estejam alinhadas com os princípios do reino. Que nenhuma compra seja fuga. Que nenhum ganho seja idolatria. Que o dinheiro não seja senhor, mas servo da missão. Uriel, ensina esta casa a lidar com os recursos com maturidade espiritual. Uriel, arcanjo das estratégias,
sopra também sobre as rotinas desta casa, porque sabedoria se manifesta nos hábitos, toca no tempo gasto sem propósito, nas tarefas feitas no piloto automático, nos dias que passam e parecem sempre iguais. Ensina a priorizar, ensina a descansar com propósito, ensina a trabalhar com equilíbrio, ensina que viver não é apenas cumprir agenda, mas cumprir destino. Que as manhãs tenham direção, que as tardes tenham produtividade, que as noites tenham descanso de verdade, que os moradores desta casa descubram que sabedoria também é saber dizer não, saber esperar, saber recomeçar, saber ouvir, saber calar, saber pedir ajuda. Que nesta casa o orgulho não esconda a ignorância, que o medo não paralise o aprendizado, que todos aqui cresçam em entendimento, em maturidade, em discernimento espiritual. E se há alguém nesta casa que já se perdeu por falta de sabedoria, Uriel, resgata. Se houve decisões erradas, caminhos tortuosos, alianças nocivas, contratos destrutivos, escolhas impensadas, que tua luz venha agora para restaurar. Que o erro não vire condenação, mas aprendizado. Que o tropeço não gere paralisia, mas impulso. Que o fracasso não vire identidade, mas testemunho. Porque tu não apenas guias antes das decisões, tu consertas depois também. Que a sabedoria invada os quartos, as conversas, os planejamentos, que até os pensamentos corriqueiros comecem a mudar. Que nesta casa se desenvolva uma nova mentalidade, madura, equilibrada, centrada em Deus. Que a sabedoria não seja apenas desejada, mas buscada, cultivada e praticada todos os dias. Se você deseja sabedoria para tomar decisões e viver com equilíbrio, escreva nos comentários com fé: eu recebo a luz de Uriel sobre meus caminhos e escolhas. E compartilhe esta parte com alguém que está em dúvida, precisando de clareza. Sua ação pode ser o instrumento que o céu usará para orientar outra vida. Arcanjo Celtiel, intercessor celestial, desce agora com tuas mãos erguidas diante do trono de Deus e entra nesta casa como um sacerdote enviado do céu. Tu não chegas com espada ou com trombeta. Tu chegas com joelhos dobrados, com olhos voltados para o alto, com a alma entregue em oração constante. Tua missão é interceder, é levar aos céus os clamores que ainda não foram ouvidos por homens, mas que já ecoam diante do Pai. Visita este lar com tua unção de oração fervorosa, com tua autoridade silenciosa, com tua devoção que move o coração de Deus. Entra neste ambiente e transforma cada cômodo em um altar vivo. Que a sala se torne templo. Que o quarto se torne lugar secreto. Que até os corredores vibrem com a presença da intercessão contínua. Tu, que não cessas de orar pelos justos e pelos quebrantados, cobre agora esta casa com teu manto de súplica e fé. Sealtiel, ouve as orações não ditas, porque há súplicas que moram nos olhos marejados, nos gestos contidos, nas palavras engolidas. Há pedidos que nunca foram falados por vergonha, por medo, por cansaço. E tu, que és mestre na intercessão, sabes traduzir lágrimas em linguagem celestial. Apresenta agora ao Altíssimo cada dor escondida, cada medo não confessado, cada desejo ainda tímido demais para virar palavras. Que nenhuma oração silenciosa fique perdida no tempo. Que nenhum clamor feito em pensamento se perca no ar. Eleva cada sussurro ao trono de Deus. Que esta casa se torne conhecida no céu por ser lugar de oração. Não apenas orações longas, mas orações sinceras. Não apenas de joelhos, mas também em pé, lavando a louça, indo para o trabalho, cuidando dos filhos. Que o diálogo com o céu seja constante, natural, intenso. E se há nesta casa alguém que perdeu a fé na oração, Sealtiel, reacende. Se há quem ora há anos sem resposta, dá novo ânimo. Se há quem desistiu de orar por achar que Deus não ouviu, mostra que Ele sempre escutou. Que tua presença seja como brasa acesa sobre o altar adormecido. Reacende os motivos, reaquece a fé, renova o fogo. Toca nos intercessores desta casa.
Aqueles que já oraram por muitos, mas agora estão cansados. Toca nos que sustentaram a família com orações silenciosas, nos que oraram pelos filhos, pelos cônjuges, pelos pais, pelos amigos, e que agora precisam ser sustentados. Que tu cries uma rede de intercessão mútua, que nesta casa uns orem pelos outros, que ninguém carregue peso sozinho, que todos aprendam que a oração é uma linguagem de amor e de guerra espiritual. Sealtiel entra também nos ciclos espirituais desta família, porque há períodos de fervor, mas também há fases de frieza. Toca nos momentos em que a fé oscila, em que a presença de Deus parece distante. Ensina esta casa a perseverar, mesmo quando não há arrepio, quando não há confirmação, quando a resposta demora. Ensina que fé é decisão, que orar não é emoção, é persistência, que quem ora, mesmo sem sentir, está plantando no invisível. Que o tempo da oração não é tempo perdido, mas tempo investido no sobrenatural. Ensina a amar a presença de Deus, não apenas os milagres. Ensina a buscar o rosto, não apenas a mão. Ensina que quem ora não está apenas pedindo, está participando dos planos eternos. E se nesta casa há uma guerra espiritual ativa, Sealtiel, levanta-te como general da oração. Recruta os moradores desta casa para a batalha no espírito. Ensina a orar com autoridade, com firmeza, com ousadia. Que aprendam a declarar a palavra, a interceder com convicção, a proteger a família com clamores sinceros. Que nenhuma oração seja mecânica, que nenhuma rotina devocional seja apenas por obrigação. Que aqui se cultive a presença com reverência e fome espiritual. Se há ataques, ensina a levantar o escudo. Se há opressão, ensina a clamar com fé. Se há dúvidas, ensina a responder com louvor. Porque onde a oração é contínua, o inimigo não encontra brecha. Onde a intercessão é intensa, o céu permanece aberto. Visita também os sonhos espirituais desta casa, porque há pessoas que desejam orar mais, mas não sabem por onde começar. Ensina a falar com Deus como um filho fala com o pai. Ensina a orar não só pelos próprios pedidos, mas pelos outros. Ensina a levantar nomes diante do céu. Que nesta casa se interceda por vizinhos, por cidades, por nações. Que aqui se levante um exército secreto de intercessores, gente comum, mas cheia do Espírito. Que ora no silêncio, mas move montanhas. Que dobra os joelhos e muda destinos. Que sussurra o nome de alguém e quebra grilhões. Que intercede com lágrimas e abre caminhos. Que nesta casa, a oração não seja a última opção, mas primeira resposta. Se você deseja que sua casa se torne um lugar de oração constante, de intercessão poderosa e de comunhão verdadeira com Deus, escreva nos comentários com fé. Minha casa será conhecida no céu como casa de oração. E compartilhe esta oração com alguém que precisa se reaproximar de Deus. Você pode ser o instrumento que o céu está usando para reacender uma alma. Arcanjo Miguel, guerreiro invencível, volta agora teu olhar flamejante para os detalhes que muitos ignoram, mas que no mundo espiritual são portas abertas. Tu sabes que o mal não invade pela porta da frente, ele se infiltra pelas rachaduras. E hoje, com tua espada, pedimos: sela cada brecha invisível desta casa. Se há objetos contaminados, que sejam revelados. Se há palavras lançadas com raiva, que sejam anuladas. Se há visitas que deixaram rastros espirituais, que esses rastros sejam apagados agora. Miguel, não permitas que nenhuma atmosfera negativa permaneça. Se a raiva colou nas paredes, limpa. Se o orgulho ressoou pelos cômodos, silencia. Se a tristeza impregnou os móveis, purifica. Que esta casa não guarde mais os ecos do passado, mas seja preenchida com os decretos do céu. Que cada ambiente, cada espaço, cada canto, mesmo o mais esquecido, seja selado com tua presença. Que nenhum detalhe passe despercebido diante da tua luz. Miguel, ergue tua espada também sobre a rotina desta família.
Porque nem sempre o inimigo ataca com estrondo. Muitas vezes ele se esconde no cansaço, no excesso, na repetição sem propósito. Visita os horários atropelados, os momentos em que ninguém mais conversa, os dias em que tudo parece igual. Sopra a vida sobre a agenda da casa. Restaura o equilíbrio. Traz propósito ao acordar, ao trabalhar, ao dormir. Se há estresse constante, que tua paz se instale. Se há impaciência, que tua presença traga domínio. Se há descuido com o espiritual por causa da correria, que tua espada corte o ciclo da negligência. Ensina esta casa a respirar, a desacelerar, a ouvir o céu mesmo em meio às tarefas. Que até as ações simples, cozinhar, limpar, cuidar, sejam feitas sob um ambiente consagrado. Que os dias deixem de ser apenas sobrevivência, que se tornem jornadas com sentido e presença. E se nesta casa há crianças e jovens, sela também suas influências. Porque hoje o inimigo não ataca apenas de fora, ele entra por telas, por conteúdos, por ideias disfarçadas de modernidade. Toca nos celulares, nos computadores, nas conversas online. Que nenhuma semente de confusão, de rebeldia, de sexualização precoce, de vazio existencial, tenha espaço para crescer. Que os olhos dos filhos sejam abertos espiritualmente. Que os ouvidos sejam sensíveis à verdade. Que os corações se inclinem ao que é puro, ao que é santo, ao que vem do céu. Miguel, levanta-te contra toda influência maligna, contra todo espírito de engano, de orgulho, de rebeldia, de imoralidade. Que os filhos desta casa sejam guardados por ti. Que cresçam como guerreiros de luz, cheios de propósito, de caráter e de identidade firmada em Deus. Miguel, defensor das famílias, ergue tua muralha de fogo entre este lar e toda influência externa que tenta roubar a paz. Fecha as portas para relacionamentos tóxicos, para amizades destrutivas, para conselhos que desviam. Sela os ouvidos contra fofocas, maledicências, manipulações emocionais. Protege os corações contra comparações, contra padrões inalcançáveis, contra expectativas que sufocam. Que esta casa seja livre de toda forma de opressão invisível. Que a leveza espiritual seja restaurada, que o ar seja leve, que o ambiente seja seguro, que até quem entra de fora perceba: aqui não é comum, aqui habita algo sagrado. Que as paredes guardem memórias boas, que os móveis sustentem paz, que a casa como um todo vibre à presença dos céus. Miguel, guerreiro de vigilância eterna, sela também as madrugadas desta casa, porque é quando tudo se cala que os ruídos interiores mais gritam. Protege o sono dos moradores. Se há pesadelos, que cessem. Se há insônia, que acabe. Se há presenças sentidas, que sejam expulsas. Que cada quarto seja envolvido por sentinelas celestiais. Que cada travesseiro seja consagrado. Que cada sonho traga descanso e, se for da vontade do céu, revelação. Se há alguém que acorda assustado, com peso no peito, com calafrios ou sensação de opressão, que a partir de hoje sinta apenas paz ao fechar os olhos. Miguel, sela os portais espirituais da madrugada, que o inimigo não encontre brecha. Que nenhum espírito de medo, pavor ou inquietação entre neste lar. Que esta casa descanse em segurança, porque onde tua espada está erguida, nenhuma sombra permanece. E se você sente que sua casa precisa dessa blindagem espiritual, declare com fé nos comentários: São Miguel está de vigília sobre minha casa de dia e de noite. E compartilhe esta parte com alguém que sente ataques durante a madrugada. Seu gesto pode ser o escudo que alguém estava implorando em silêncio. Arcanjo Rafael, médico do invisível, volta agora com tua luz restauradora e passa novamente por esta casa, não apenas com o toque da cura física, mas com a unção que repara emoções quebradas e vínculos desgastados. Porque há lares que adoecem não só pelo corpo, mas pelo acúmulo de silêncios, ressentimentos e mágoas que nunca foram tratadas. Rafael,
Entra nos relacionamentos desta casa como quem entra numa enfermaria espiritual. Toca nas feridas não ditas entre pais e filhos, entre casais, entre irmãos. Toca nas distâncias criadas por palavras mal interpretadas, por gestos esquecidos, por expectativas não atendidas. Que tua presença seja o remédio que desinflama o orgulho, o bálsamo que cicatriza ofensas, o sopro que renova a empatia. Restaura o abraço que foi substituído pelo afastamento. Restaura o olhar que já não encontra mais o outro. Restaura o laço que parecia perdido. Se há nesta casa filhos que se sentem rejeitados, que tua cura os abrace agora. Se há cônjuges que se amam, mas já não sabem mais como demonstrar, que tua presença reacenda a chama do cuidado. Se há idosos esquecidos, que tua luz os lembre do quanto são preciosos. Se há adultos sobrecarregados, que tu leves descanso à alma. Se há adolescentes vivendo em conflito com suas próprias emoções, que tu ofereças equilíbrio e direção. Rafael, anda por esta casa como um terapeuta celestial. Entra nas falas que nunca foram ditas, nas cartas que nunca foram escritas, nas desculpas que nunca chegaram, nas lágrimas que foram engolidas, e transforma esse solo seco em terra fértil de afeto. Ensina esta família a conversar com verdade, ensina a pedir perdão com humildade, ensina a amar com intenção. Visita também os ambientes que registraram dor, porque há casas que carregam memórias como cicatrizes, há sofás que ouviram brigas, quartos onde orações foram feitas em desespero, cozinhas onde a falta falou mais alto, corredores onde o silêncio reinou por dias. Rafael, toca nesses ambientes como quem toca no passado e o ressignifica. Que o lugar onde houve guerra se torne agora lugar de paz. Que o quarto onde houve abandono se transforme em refúgio de descanso. Que cada ambiente carregado se transforme em altar de esperança. Que os móveis deixem de testemunhar dor e passem a carregar histórias de superação. Que o ar mude. Que o cheiro do ambiente traga leveza. Que os ruídos desapareçam. Que a casa respire. E que cada morador sinta o milagre de habitar um lugar curado. Cura também, Rafael, os hábitos emocionais desta família, porque muitos estão presos em padrões inconscientes de dor. Gente que grita porque só aprendeu a se defender. Gente que se fecha porque teme ser ferida de novo. Gente que sabota o amor porque acha que não merece ser amado. Gente que repete comportamentos dos pais sem nem perceber. Toca nessas raízes profundas. Restaura a criança interior ferida. Restaura o adolescente que se sentiu rejeitado. Restaura o adulto que se perdeu de si mesmo. Ensina esta casa a lidar com emoções com maturidade. Ensina que chorar não é fraqueza. Que falar é libertador. Que amar é escolha. Que o perdão é cura. Que a emoção não é inimiga da fé, mas sua aliada no processo de restauração. E se há alguém nesta casa que sente que não consegue mais sentir nem dor, nem alegria, nem vontade de viver, que tua cura agora seja como um choque de vida. Restaura a sensibilidade espiritual. Restaura a vontade de se levantar da cama. Restaura a fé nas pessoas. Restaura a fé em si mesmo. Que a anestesia emocional dê lugar ao calor do afeto. Que a frieza relacional dê lugar ao reencontro. Que a indiferença dê lugar à compaixão. Rafael, que tua visita hoje marque o início de uma reconstrução afetiva. Que o emocional desta casa não seja uma corda bamba, mas um campo florido. Um lugar onde se pode sentir sem medo. Onde se pode errar e ser perdoado. Onde se pode amar e ser aceito. Se você está crendo por cura emocional dentro da sua casa, escreva com fé nos comentários. São Rafael está restaurando os vínculos da minha família. E compartilhe esta parte com alguém que precisa de cura nas relações. O Espírito Santo pode usar você como ponte para uma reconciliação esperada há anos. Arcanjo Gabriel, voz do Eterno, volta a esta casa agora, com a tua unção profética, e ativa os propósitos adormecidos.
Há destinos engavetados, chamados esquecidos, dons silenciados e talentos enterrados pelo medo, pela dor ou pela rotina. E tu, que foste enviado para anunciar começos que pareciam improváveis, entra neste ambiente com tua mensagem clara e firme. O tempo do silêncio acabou. Agora é hora de se levantar. Sopra sobre cada morador desta casa uma revelação nova. Que cada pessoa que vive aqui entenda: não está neste lar por acaso. Existe uma razão, um desígnio, uma missão. Que cada um descubra seu lugar no plano do céu. Que nenhum morador viva no piloto automático. Que ninguém se resuma a sobreviver. Que todos saibam: estão vivos porque ainda há algo poderoso a ser feito. Gabriel, toca os artistas que deixaram de criar, os escritores que nunca publicaram, os sonhadores que desacreditaram de si, os trabalhadores que perderam o brilho, os pais e mães que acham que criam filhos, mas esqueceram que também estão formando guerreiros do céu. Ativa os dons, traz à tona os talentos, sopra sobre as ideias esquecidas, restaura a coragem de agir, que os planos que nasceram em oração, mas foram sufocados pela rotina, ressuscitem, que os sonhos enterrados pela dor floresçam de novo, que as metas travadas pela comparação sejam liberadas. Tu que anunciaste o nascimento do Cristo, anuncia agora um novo nascimento aqui, o renascer do propósito, da vocação, da identidade celestial, porque ninguém foi criado para viver apenas o básico. Cada um aqui é peça-chave em algo muito maior. Visita os adolescentes desta casa, Gabriel, porque muitos estão em crise de identidade, buscando validação nas redes, tentando se encaixar em padrões que não refletem o céu. Revela quem eles são de verdade, que não vivam tentando copiar, mas manifestar. Que descubram o valor da autenticidade, que saibam que foram desenhados pelo dedo de Deus, com intenção e com poder. Que os jovens sejam cheios de visão, ousadia e temor. Que os adultos encontrem clareza em suas rotinas. Que não confundam trabalho com missão, nem correria com produtividade. Gabriel, revela o valor do que é feito em silêncio, do cuidado com o outro, do serviço simples. Mostra que propósito não é fama, é fidelidade. Não importa a grandeza do lugar, e sim a sinceridade do coração que se entrega. Entra também nas decisões de vida desta família. Há quem esteja prestes a desistir de um sonho porque parece grande demais. Há quem esteja preso a algo pequeno por medo de crescer. Há quem esteja aceitando pouco porque esqueceu seu valor. Tu que revelas direções com precisão, aponta agora o caminho. Fecha as portas da estagnação, abre as portas da missão. Que cada pessoa desta casa comece a andar com mais clareza. Que os passos não sejam mais arrastados, mas decididos. Que as atitudes não sejam mais reações, mas estratégias. Que os dias não sejam mais confusos, mas marcados por propósito. Que o tempo comece a fazer sentido. Que os projetos fluam. Que os talentos se manifestem. Que as oportunidades certas venham e que as erradas não tenham sequer chance de entrar. Gabriel, sela também os laços desta casa com pessoas do propósito, porque ninguém cumpre missão sozinho. Que os moradores desta casa sejam conectados a mentores, conselheiros, alianças divinas. Que todo laço que atrasa seja cortado em paz. Que todo laço que fortalece seja mantido com honra. Que os relacionamentos passem por filtros espirituais. Que cada amizade seja alinhada. Que cada parceria seja revelada. Que ninguém mais ande com quem drena energia. Que as conexões daqui para frente sejam de crescimento, de apoio, de construção. E se houver alguém nesta casa vivendo isolado, sem apoio, sem direção, sem voz, que tu, Gabriel, tragas consolo e envio. Que essa pessoa saiba: o céu a conhece, o céu a vê, o céu ainda tem planos. E se há nesta casa alguém que já ouviu o chamado, mas ainda não teve coragem de responder, que tua trombeta interior soe mais forte.
Que a alma não se acomode mais. Que o espírito não aceite mais viver no raso. Que a mente não limite o que Deus pode fazer. Que este lar se torne uma base de envio. Um lugar onde os dons florescem, onde a fé amadurece, onde o propósito se torna estilo de vida. Que os filhos cresçam com identidade, que os pais sejam referências de fé, que cada rotina revele o céu, que cada oração traga direção, que esta casa viva, respire e manifeste propósito todos os dias. Se você deseja viver com propósito e ativar os dons que Deus plantou em você, escreva agora com fé nos comentários: eu nasci com um propósito e Gabriel está me lembrando disso. E compartilhe esta parte com alguém que está cansado de viver sem direção. Você pode ser a resposta que ele esperava para recomeçar. Arcanjo Uriel, chama da sabedoria eterna, volta agora a este lar, não apenas para iluminar decisões, mas para ensinar os moradores a lidar com o tempo. Porque há casas que vivem aceleradas, atropelando processos, pulando etapas, cobrando de si resultados antes do amadurecimento. Há também lares que estacionaram, congelaram os sonhos, silenciaram os planos, como se o tempo tivesse parado. Tu, Uriel, que carregas a revelação sobre as estações, entra neste ambiente como mestre do ritmo divino. Ensina esta casa a respeitar o tempo de plantar e o tempo de colher, o tempo de calar e o tempo de falar, o tempo de agir e o tempo de esperar. Porque viver fora do tempo é como regar o solo antes da semente ou colher o fruto antes de amadurecer. Que tua sabedoria organize as fases desta casa. Uriel, passa agora por cada morador e revela em que tempo cada um se encontra. Há quem esteja em fase de início, que tenha coragem. Há quem esteja na fase de manter, que receba força. Há quem esteja no fim de um ciclo, que receba graça para concluir bem. Mostra, Uriel, o que precisa ser encerrado, o que precisa ser retomado, o que precisa ser acelerado e o que precisa, urgentemente, ser deixado de lado. Ensina esta casa a não viver de forma reativa, mas profética. Que as decisões não sejam baseadas em emoção do momento, mas em discernimento do alto. Que os moradores entendam que até o silêncio de Deus tem propósito, e que o tempo de espera pode ser solo fértil de milagres escondidos. Visita os que se sentem atrasados, aqueles que dizem: já era para eu ter conquistado isso, ou já passou meu tempo. Toca nessa culpa, toca nesse arrependimento, toca nesse peso. Que tua presença revele uma verdade inegociável. Deus não se atrasa. Que cada um nesta casa entenda que o relógio do céu é preciso. Que a estação certa chega para quem continua se preparando. Que as portas certas se abrem quando o coração está pronto para atravessá-las. Que os sonhos de Deus não têm data de validade. Que o que foi pausado pelo céu não foi perdido, foi guardado. Que a ansiedade seja substituída pela confiança. Que a pressa ceda lugar à paz. E que cada um aqui possa repetir com fé: meu tempo está nas mãos de Deus. Uriel, entra também nos ciclos repetitivos desta casa. Porque há famílias que enfrentam os mesmos problemas, nas mesmas épocas, com as mesmas reações. Corta esses padrões. Se há tristeza recorrente, que seja quebrada. Se há crises sempre no mesmo mês, que cessem. Se há derrotas cíclicas, que tua luz interrompa o ciclo. Ensina esta casa a identificar os sinais do tempo, a discernir quando o céu está mudando a estação, a perceber quando algo precisa ser mudado não por desespero, mas por alinhamento. Que aqui não se viva em círculos, mas em avanços. Que cada ano seja uma construção, que cada estação seja bem aproveitada, que os moradores saibam quando plantar, quando regar, quando podar e quando colher. Que o ritmo do céu seja sentido como um compasso interno. E se há alguém nesta casa que está cansado de esperar, Uriel, toca no espírito, renova a fé, restaura a paciência, reacende a expectativa saudável. Mostra que o tempo de Deus não é demora,
é preparo. Que cada dia aparente de silêncio seja, na verdade, uma preparação nos bastidores. Que o aparente atraso seja um desvio do perigo. Que o não de hoje seja o sim para algo muito maior. Ensina esta casa a viver com gratidão, mesmo antes da resposta. Ensina a louvar pela promessa, mesmo quando ela ainda não se cumpriu. Ensina que o céu age em camadas e que cada momento vivido agora está construindo algo eterno. Se você deseja alinhar sua vida ao tempo de Deus e discernir sua estação atual, declare nos comentários com fé: meu tempo está nas mãos do Senhor, e Uriel ilumina cada passo meu. E compartilhe esta parte com alguém que precisa parar de correr fora do compasso e aprender a viver na cadência do céu. Arcanjo Sealtiel, intercessor das causas invisíveis, volta agora a este lar, não apenas como aquele que leva orações ao trono, mas como mestre da constância espiritual. Porque orar uma vez é fácil, orar todos os dias é decisão. Adorar num culto é natural, mas transformar a casa em lugar de adoração exige maturidade. E tu, Sealtiel, que intercedes dia e noite sem cessar, ensina esta família a viver na presença, não apenas visitá-la. Ensina-os a construir um altar no cotidiano. Que a oração não seja evento, mas cultura. Que as conversas com Deus não sejam empurradas para o fim do dia, mas entrelaçadas em cada momento. Que a mesa onde se come também seja onde se ora. Que o sofá onde se assiste também seja onde se intercede. Que o quarto onde se dorme seja um santuário de intimidade. Sealtiel estabelece nesta casa um novo ciclo de devoção. Ajuda os moradores a criarem rotinas espirituais simples, mas poderosas. Um tempo para ler a palavra, um momento para agradecer, um espaço para escutar. Que o devocional não seja pesado, mas prazeroso. Que não se torne uma obrigação, mas uma fonte diária de renovo. Se há resistência para orar, remove-a. Se há distração, silencia-a. Se há cansaço, renova. Que cada morador desta casa descubra o seu jeito de buscar a Deus, seja pela oração em voz alta, pelo louvor, pela leitura, pelo silêncio cheio de fé. Que cada um se sinta livre para construir sua forma de adoração, mas que nenhum viva sem ela. Porque uma casa sem altar é uma casa vulnerável. E hoje, este lar está sendo restaurado espiritualmente. Se há nesta casa crianças pequenas, que cresçam vendo e ouvindo oração, que aprendam desde cedo que clamar ao céu é natural, que vejam os pais de joelhos, que escutem canções de fé no ambiente, que percebam o poder das palavras ditas com fé. Se há adolescentes, que se apaixonem pela presença, que descubram que orar não é careta, mas é a arma dos sábios. Se há adultos sobrecarregados, que encontrem no tempo com Deus o único lugar de descanso real. Se há idosos, que sejam colunas espirituais, intercessores silenciosos, vozes experientes que oram pela próxima geração. Que nesta casa não haja apenas a herança material, que se construa um legado de fé, que os netos se lembrem das orações da avó, que os filhos repitam as palavras do pai, que o nome de Deus esteja nas memórias afetivas, que os dias mais marcantes sejam os de oração em família. Sealtiel visita também os ambientes espirituais da casa. Se a televisão rouba o tempo da comunhão, que ela se equilibre. Se o celular distrai, que seja usado com sabedoria. Se o tempo é mal administrado, que haja reestruturação. Que a casa respire adoração. Que o rádio toque louvores. Que as conversas sejam regadas de fé. Que o ambiente digital seja purificado. Que os sons, os cheiros, as imagens e até os pensamentos dentro desta casa sejam agradáveis a Deus. Ensina os moradores a identificarem quando algo entra e tira a paz. E dá coragem para desligar, excluir, remover. Porque mais vale um ambiente simples e cheio de presença do que uma casa adornada e espiritualmente vazia.
E se alguém nesta casa se sente distante de Deus, que tua presença agora faça essa ponte. Se a oração esfriou, reacende. Se a fé se apagou, sopra a vida. Se a dor calou o clamor, devolve a voz. Que todos nesta casa saibam, não importa o que fizeram, ainda é tempo de recomeçar. Que se levantem intercessores, que despertem adoradores, que surjam novos líderes espirituais, que cada pessoa neste lar descubra que a oração não é apenas uma prática, é o que sustenta o invisível, e que toda casa firmada na oração permanece de pé, mesmo em meio à tempestade. Se você deseja que sua casa se torne um lar de oração constante e viva comunhão com o céu, escreva agora nos comentários com fé. Aqui se ora todos os dias, e Deus habita nesta casa. E envie esta parte a quem está esfriando na fé. Às vezes, uma lembrança da presença pode reacender o fogo espiritual. Arcanjo Miguel, guerreiro do Altíssimo, volta mais uma vez a este lar, não como visitante, mas como sentinela permanente. Tua espada já cortou laços invisíveis, tua presença já limpou ambientes carregados, mas agora te pedimos algo ainda mais profundo. Sela com tua autoridade tudo o que foi restaurado. Fecha as portas que estavam abertas. Tranca os acessos por onde o inimigo costumava entrar. Ergue barreiras espirituais invisíveis que nenhuma força das trevas consiga atravessar. Tu que vês o que os olhos não veem, identifica cada ponto vulnerável desta casa. Se há objetos contaminados, revela. Se há palavras que ainda ecoam, silencia. Se há brechas deixadas por mágoas, má conduta ou alianças erradas, fecha com o fogo do céu. Que esta casa seja envolta em uma muralha de luz, que nada penetre, que nada retorne, que nenhuma sombra se esconda nos cantos. Miguel, passa tua espada sobre os sonhos desta família, porque há lares que avançam financeiramente, emocionalmente, mas continuam sendo atacados nos planos. Cortam-se os projetos pela raiz, cancelam-se os começos, instala-se o desânimo sempre no início das conquistas. Que isso seja quebrado agora. Sela os sonhos com tua proteção, que as ideias prosperem, que os planos tenham continuidade, que o ânimo não se evapore no meio do caminho. Protege os projetos, os investimentos, as metas, as decisões. Que a sabotagem espiritual seja exposta, que a estagnação seja quebrada, que todo o ciclo de começar e nunca concluir seja encerrado, que a constância espiritual e emocional se estabeleça, que as promessas se cumpram e não apenas sejam desejadas. Visita também, Miguel, as amizades e relacionamentos desta casa, porque muitas vezes o inimigo entra disfarçado de gente boa, de conselho aparentemente inofensivo, de presença agradável, mas espiritualmente tóxica. Revela, arcanjo, as influências que minam a fé, que drenam a energia, que plantam dúvida, medo ou orgulho. Se houver relacionamentos que precisam ser encerrados, encerra com paz. Se houver alianças que precisam ser fortalecidas, confirma com tua luz. Protege os vínculos que edificam. Corta os que corroem. Que os moradores desta casa tenham discernimento relacional. Que saibam quem é enviado por Deus e quem é distração disfarçada. Que aqui haja sabedoria para manter conexões saudáveis e autoridade para romper com tudo que atrasa o plano do céu. Miguel, entra também nas palavras ditas neste lar, porque palavras constroem ou destroem, que cada declaração feita com raiva, cada maldição solta no calor do momento, cada nunca vai mudar dito em desespero, seja agora cancelado. Que tua espada cale toda a palavra maldita, que tua presença consagre a boca de cada morador como instrumento de bênção, que se declare paz. Que se profetize restauração, que se proclame vida, que este lar seja conhecido no mundo espiritual como casa onde se fala com fé, se aconselha com sabedoria, se corrige com amor. Que até as conversas informais sejam carregadas de presença, que cada palavra solta no ar carregue luz,
E sela também, Miguel, os pensamentos desta casa. Porque muitos ataques começam na mente. Vêm como dúvida, como medo, como ansiedade. Que tua espada calhe as vozes interiores que repetem mentiras. Você não é capaz, nada vai mudar, sua família não tem jeito. Substitui essas frases por verdades eternas. Você é escolhido. A promessa ainda está de pé. Deus está agindo mesmo no silêncio. Que a mente dos moradores desta casa seja blindada com a verdade. Que o pensamento esteja firme no que é puro, no que edifica, no que honra a Deus. Que a mente seja lugar de construção, não de destruição. De fé, não de paranoia. De coragem, não de pânico. E se há nesta casa alguém que constantemente sente ataques, dores que surgem do nada, cansaço sem explicação, peso no ambiente, conflitos que aparecem do nada, que tua presença revele a origem, que todo laço espiritual oculto seja desfeito, que toda seta lançada contra esta casa se quebre no ar, que toda maldição, toda inveja, toda obra de feitiçaria, toda opressão, seja desfeita agora. Porque este lar está sendo selado, este lar está sob vigilância divina. Este endereço foi registrado no céu como propriedade espiritual do reino. Nenhuma força do mal terá mais autoridade aqui. Se você está declarando que sua casa será totalmente selada contra todo ataque, declare com fé nos comentários: minha casa está selada pela espada de São Miguel, e nada do mal voltará a entrar. E envie esta parte a quem vive sob ataque espiritual. Às vezes, uma espada levantada em oração pode proteger um lar inteiro. Arcanjos Rafael, Gabriel e Uriel, unam-se agora em um só mover celestial para visitar esta casa com poder restaurador. Cada um de vocês carrega um aspecto da cura completa. Rafael com o bálsamo que cura a alma, Gabriel com a voz que reativa propósitos, Uriel com a luz que reorganiza o tempo e as decisões. Por isso, neste momento, clamamos por uma visitação que alinhe corpo, mente, alma e destino. Muitos nesta casa sentem que perderam tempo, que a vida correu mais rápido do que os sonhos, que ficaram para trás, que as promessas não se cumpriram, que o ritmo foi imposto por pressões externas. Mas agora vocês descem com autoridade para declarar: não foi perdido, foi guardado, e agora será restaurado. Rafael, entra nos calendários emocionais desta família. Toca nos aniversários que doeram, nas datas que não foram celebradas, nos ciclos que terminaram sem encerramento. Restaura os lutos que nunca foram vividos. Restaura as fases interrompidas. Restaura os sonhos que foram adiados. Que o tempo não seja mais lembrado com tristeza, mas com esperança. Que cada estação vivida até aqui, por mais dura que tenha sido, seja redimida. Que as cicatrizes se tornem testemunhos. Que as memórias difíceis não sejam apagadas, mas convertidas em força. Toca no tempo da infância, da juventude, da fase adulta e cura os traumas, as perdas, os fracassos que ficaram marcados como feridas. Que este lar seja um ambiente onde o passado é tratado com honra, o presente com gratidão e o futuro com fé. Gabriel, entra com tua voz profética nas decisões que foram adiadas, nos projetos que foram engavetados, nos planos que foram enterrados. Reativa. Sopra vida onde só há poeira. Declara com autoridade que não é tarde demais, que ainda há tempo de começar, que ainda há força para recomeçar, que o ainda não do céu não significa nunca. Revela o que deve voltar a ser escrito, cantado, iniciado, plantado. Sopra coragem sobre os que estão cansados. Sopra visão sobre os que se perderam. Sopra estratégia sobre os que já tentaram e falharam. Que esta casa se torne um centro de envio, não apenas um lugar de sobrevivência. Que aqui se sonhe de novo, se planeje de novo, se creia de novo. Que os moradores tenham clareza sobre para onde estão indo e com quem vão caminhar. Uriel, reorganiza o tempo. Porque há casas onde tudo parece fora de ordem. O que deveria vir depois veio antes. O que era para durar, terminou.
O que era para começar, nunca teve chance. Mas tu és mestre das estações. Por isso, instala agora um novo ciclo. Alinha os corações ao relógio do céu. Que os passos se tornem certos. Que o tempo seja aproveitado com sabedoria. Que a procrastinação seja vencida. Que o medo do futuro seja silenciado. Que o passado não tenha mais poder de paralisar. Ensina esta casa a viver no hoje com maturidade. Que saibam quando descansar e quando agir. Quando semear e quando colher. Quando calar e quando avançar. Que cada dia seja vivido como um dom, e não como fardo. E se há alguém nesta casa que se sente vencido pelo tempo por causa da idade, de erros cometidos, de oportunidades perdidas, que receba agora o toque restaurador. Que o tempo que parecia perdido seja recompensado com graça. Que portas sejam abertas de forma acelerada. Que pessoas certas surjam no momento exato. Que os dons adormecidos sejam despertados com mais intensidade. Que os laços familiares sejam restaurados mais fortes. Que tudo que foi interrompido por dor ou distração seja retomado com unção. Porque quando o céu entra na linha do tempo, o que era atraso se torna testemunho. O que era dor se transforma em direção. O que era perda se converte em legado. Se você crê que o tempo perdido será restaurado, que os sonhos adormecidos serão reativados e que sua casa viverá um novo ciclo, escreva agora nos comentários: Deus está restaurando o tempo da minha vida. E envie esta parte a alguém que acha que já é tarde demais. Você pode ser o despertador espiritual que vai mudar o relógio de outra alma. Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel e Celtiel, 5 arcanjos do Altíssimo, reúnam-se agora em um só mover. Vistam esta casa com armadura espiritual. Cubram cada morador com vestes de luz. Encontrem-se nos corredores, nas salas, nos quartos, nas lembranças, nos pensamentos, nas palavras. Ergam um selo sobre este lar. Aqui habita o céu. Que tudo o que foi restaurado até agora não se perca. Que toda brecha que foi fechada permaneça selada. Que todo propósito reativado se desenvolva com força. Que a sabedoria plantada frutifique. Que a oração se torne respiração. E que este lar agora visitado, tocado, restaurado, seja completamente transformado em um território sagrado, onde a glória de Deus habita não como hóspede, mas como dono. Miguel, guarda os acessos. Que nenhuma seta lançada no invisível encontre brecha. Que nenhuma palavra negativa encontre raiz. Que nenhuma tentativa de opressão se instale. Estabelece uma muralha ao redor da casa, não apenas sobre as paredes, mas sobre a mente, o emocional, os vínculos e os projetos. Se alguma ameaça tentar retornar, que seja detida antes de tocar o portão. Se alguém carregar más intenções ao se aproximar, que encontre resistência invisível. Se palavras forem lançadas contra esta casa, que batam em teu escudo e retornem sem efeito. Este lar está selado pela tua espada, e cada quarto desta casa foi registrado no céu como área de proteção divina. Rafael, sela com saúde. Que o corpo dos moradores seja protegido contra enfermidades físicas e emocionais. Que os ciclos de dor sejam encerrados. Que a rotina não destrua o ânimo. Que a alimentação seja consagrada. Que o sono seja restaurador. Que a energia vital seja reequilibrada. Cura também as conversas, os hábitos, os pequenos gestos que às vezes, sem perceber, ferem mais que palavras. Que o toque nesta casa seja leve. Que o olhar seja de ternura. Que o clima seja de aconchego. Que até o silêncio seja terapêutico. Que o emocional floresça. Que os afetos se intensifiquem. Que cada um se sinta cuidado. E que a saúde não seja apenas a ausência de doença, mas a presença constante da paz. Gabriel, sela o propósito. Que nenhum morador desta casa viva sem direção. Que os dias sejam vividos com intenção. Que os dons sejam praticados. Que os projetos sejam entregues ao céu e executados com sabedoria. Que cada fase da vida tenha sentido. Que as transições sejam guiadas. Que
Que a crise se transforme em oportunidade. Que as palavras ditas nesta casa carreguem identidade, revelação e coragem. Que o eu te amo não falte. Que o eu creio em você seja liberado com frequência. Que as vocações sejam respeitadas. Que cada um saiba: há algo eterno sendo construído através da sua vida. Que o nome de Deus esteja presente em cada conquista. E que nada seja feito por vaidade, mas por vocação. Uriel, sela o tempo. Que os relógios desta casa marquem mais que horas, marquem ritmo espiritual. Que cada manhã seja recebida com expectativa. Que cada noite seja encerrada com gratidão. Que os ciclos se completem. Que as pausas sejam respeitadas. Que as decisões estejam em sintonia com o tempo certo. Que o agora seja vivido com sabedoria. Que o amanhã seja confiado com fé. Que o passado não mais prenda. Que os moradores vivam cada estação com plenitude. Que aprendam a esperar sem ansiedade e agir sem precipitação. E que o tempo perdido seja substituído por tempo multiplicado. Que cada segundo vivido nesta casa seja semente de eternidade. Celtiel, sela a fé. Que nunca falte oração. Que a chama nunca se apague. Que a adoração se torne rotina. Que a presença de Deus seja palpável no ar, no som, no cheiro, na luz. Que esta casa seja conhecida no céu como território de intercessão. Que as orações aqui feitas movimentem o mundo espiritual. Que os clamores daqui sustentem outras famílias. Que os pedidos daqui gerem milagres em outras cidades. Que esta casa seja altar. Não de pedra, mas de entrega. Não de sacrifício, mas de rendição. Que aqui o Espírito Santo encontre liberdade para agir. Que os anjos se sintam bem-vindos. Que o céu se sinta em casa. E que o nome de Jesus seja exaltado em cada detalhe deste lar. Se você sente que esta oração marcou o fim de uma estação e o início de uma nova vida espiritual em sua casa, escreva agora com fé nos comentários: minha casa está selada pelos 5 arcanjos e cheia da presença viva de Deus. E se puder, compartilhe esta oração com pelo menos 5 pessoas. Que o que Deus começou aqui se espalhe por muitos outros lares. Porque esta não foi apenas uma oração, foi um recomeço, foi um decreto, foi o céu tocando sua casa. Se este momento falou com você, inscreva-se no canal e, se quiser caminhar mais perto do nosso conteúdo, torne-se membro com carinho. Que os 5 arcanjos permaneçam com você, hoje e sempre. Amém.